Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago. Estou mais uma vez aqui com o Daniel para falar a respeito aí de fundos imobiliários hoje, né? Pelo menos uma vez por semana a gente pretende trazer algum destaque aí ou do mercado ou dos fundos que a gente acompanha, tá? Antes até eu queria, Daniel, eu queria trazer eu acabei esquecendo de trazer na semana passada o relatório da Bolsa, né? Um relatório bem interessante, eu vou colocar até aqui na descrição. Só passar a tela aqui, ó. Que é um relatório que traz alguns números do mercado imobiliário, né? Eles colocam lá todo o fechamento de mês. Deixa eu só ver se dá para aumentar mais um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Ó. Então tem alguns números interessantes aí que mostram como o mercado imobiliário ele vem recuperando, tá? Então, o primeiro número que a gente tem aqui, já com fechamento do ano passado, né, o número de ofertas públicas de fundos imobiliários. Em 2016, nós tivemos 12, no ano passado, 26 ofertas. Né? Número de fundos registrados também subiu de 127 para 138, os fundos abertos, né, na CVM subiu de 303 para 331, incluindo os fundos fechados. O patrimônio líquido e o valor de mercado, né? Então a gente tem o patrimônio líquido aqui de 40 bilhões e o valor de mercado é em torno de 38. Na verdade deve estar bem parecido, né? Se a gente considerar já com a alta aí desse ano, deve ser praticamente o mesmo aí, o valor de mercado e o patrimônio líquido. O número de investidores também, né? A gente deu aquele boom a partir de 2012, aqui 2013. Depois começou a cair, deu uma estabilizada, começou a voltar. Né? Aqui estava com 116 mil investidores. Participação por investidor, né? Como a gente comenta ainda, é um produto bastante destinado para pessoa física, mais de 62% é pessoa física, né? Que tem fundos imobiliários. O volume de negociação, né? Que é importante também, voltou aqui ó, quase para perto lá dos níveis de 2013, bem acima aí dos níveis de 2016. Né? O volume mensal de negociação também aqui em dezembro, recorde do ano, aí 909. E a média diária de negociação também, né? aumentou bastante. Claro, não são todos os fundos imobiliários que têm muita liquidez, né? Mas a gente consegue ver que o mercado ele vem de novo aí, os investidores, principalmente pessoa física, vem tomando gosto pelo mercado. Aqui tem os FIIs mais negociados do mês, né? O BRCR aí, que é o BC Fund, que é 43%, né? O volume negociado em torno de 260 milhões. O Quineia, 64 milhões. O BB Progressivo, 53 milhões. Os mais negociados aí de 2017, o BC Fund negociou 972 milhões. E o Quineia 743. Tá? Aqui os mais lucrativos, né, considerando do mês de dezembro, aí, considerando a valorização mais os proventos. Parque aqui 21%, GWI 14%. Né? Então, eu até vou colocar depois aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Aqui tem o gráfico do IFIX também. E a composição do IFIX, né, com as principais participações, os dois fundos Quineia, PB Progressivo e o BC Fund ali com 7,09. Tá? Então, um relatório bem interessante aí que traz, na verdade, um resumão. Não é um relatório de compra e venda, mas é um relatório de resumão. E como a gente pôde ver, o mercado ele tá voltando para o gosto aí dos investidores. Né? Aumentou novas ofertas, muita coisa de shopping center aí esse ano, né? Uma tendência. A gente tem percebido a vacância diminuir nos fundos, a rentabilidade aumentando, né? Novos contratos de locação. Né? Então está bastante interessante aí novamente o mercado de fundo imobiliário. Hoje o fundo que a gente vai falar é o Brasil Plural Absoluto, que é uma categoria diferente de fundo, não é um fundo de laje, como a gente chama, é um fundo que compra cotas de outros fundos. Né? Tem dois fundos nas nossas recomendações, o Brasil Plural é um. Né? A Brasil Plural é uma empresa antiga aí do mercado, né? Foi fundada em 2009. Ela é dona da Geração Futuro, que hoje é genial, tem gestão de recursos,
tem corretor, é uma empresa, é um conglomerado financeiro grande, né? Aproximadamente hoje tem aí, ela administra 20 fundos, tem fundo de ações, fundo DI, né? Enfim. E entre eles o Brasil Plural Absoluto, que é o fundo imobiliário que a gente vai comentar hoje. Eu já vou passar aí para o Daniel para falar a respeito. Tudo bem, galera? Tudo bem, Thiago? Bom, aqui então sobre o Brasil Plural Absoluto, fundo de fundos. Como o Thiago falou, é um fundo em cotas de fundos, né? Ele tem uma obrigação aí, de acordo com o regulamento, de ter pelo menos 90% do seu patrimônio líquido voltado para cotas de outros fundos imobiliários. Então, aí os outros 10% ele teria a liberdade aí de investir, inclusive, em ativos mais líquidos, como LFTs, que é o caso da carteira, e também em títulos privados aí, lastreados em créditos imobiliários. Então, como eu falei, é um fundo em cotas de fundos imobiliários, ele é fechado, né, como é um fundo imobiliário. Então, você vai comprar e negociar ele somente no mercado secundário, você não pode, não tem um resgate aí diretamente com o gestor. Ele é voltado para investidores em geral, né, e ele não tem prazo de duração. Em relação ao perfil, por se tratar então de um fundo que investe em cotas de outros fundos, ele busca muito os rendimentos, obviamente, da distribuição de lucros através de dividendos de fundos investidos. Até no caso, se não me engano, em torno de 60% da receita oferida pelo fundo vem da distribuição de proventos de outros fundos, dos fundos investidos, no caso, e aí em torno de 35%, então, vem de ganhos de capital, da compra e venda em mercado secundário, e aproveitando da variação dos preços negociados na B3. Em relação à taxa de administração, ela é uma taxa relativamente baixa, né? Uma taxa de 0,4% do patrimônio líquido, e, se não me engano, é do patrimônio líquido. E a taxa de performance é de 20% do que exceder o IFIX, desculpa. E em relação à volatilidade, até por ser um fundo aí que busca oferecer ganhos de capital, esse fundo ele tem uma volatilidade um pouco mais alta aí, uma volatilidade observada aí desde o início do fundo de 19,58%. Então, a gente vem falando de outros fundos imobiliários aí que tem em torno de 13, 14 até 15. Esse fundo aqui, então, ele é um pouco mais volátil, ele apresenta uma variação maior aí por ter essa questão de ganhos de capital investindo em cotas de outros fundos. Nos últimos 12 meses, até por ter essa estratégia um pouco mais agressiva, ele teve, então, um rendimento aí acima de boa parte dos outros fundos. Ele teve um rendimento de 33%, se não me engano, em 12 meses. E esses 33% ele corresponde a 184, mais ou menos 184% do IFIX. Lembrando que esses 12 meses já estão aí descontados as taxas que eu mencionei de performance e de administração. Então, já é líquido da questão das taxas, só faltando aí, então, realizar a dedução do imposto de renda no momento do resgate. Então, para mostrar um pouco dessa volatilidade, eu trouxe aqui o melhor mês, que foi em março de 2016, teve uma valorização de 23,7%, e o pior mês, em maio de 2011, teve uma queda de 8,38%, lembrando que estamos falando do melhor e do pior mês, então são casos extraordinários, né? Mas, no mais, o fundo ele não vem variando tanto assim, mas, como eu falei, ele varia mais do que normalmente fundos imobiliários variam. Em relação ao valor das cotas, hoje, dia 26 de janeiro, as cotas fecharam em R$ 103,50, sendo que em 2017, vale lembrar aqui, que esse fundo ele teve aí, então, de acordo com a valorização das cotas negociadas em mercado secundário, teve uma valorização de 32%. Então, boa parte desse rendimento vem da valorização da própria cota do fundo, né? E em relação ao PL médio do fundo, é um PL dos últimos 12 meses de 187 milhões. E sempre importante observar o dividend yield, né, que como é uma distribuição de dividendos, aí, ela é isenta de imposto de renda. Então, um dividend yield de 7,7% em cima do investimento, em cima do valor de mercado hoje, e mais essa valorização das cotas, então aí traz um retorno acima da média nesse fundo. Em relação à carteira do fundo, ela é composta, como eu falei, ela tem obrigação, de acordo com o regulamento, de
ter no mínimo 90% alocado em outros fundos imobiliários. Então, ela tem 94%, mais ou menos, distribuídos aí em 21 fundos imobiliários diferentes. Ela tem 1,52% em LFT, que são títulos públicos indexados à taxa Selic, então é uma forma de deixar render aí o caixa, né? Como se fosse o caixinha do fundo. E tem aí também 3,77% em CRIs. Óbvio que no composto geral, na carteira consolidada com aqueles outros fundos investidos, ela vai ter mais CRIs aí, mas diretamente acaba investido, então, 3,75% em CRIs, mais esse 1,5% em LFTs, então ela está dentro daquele limite máximo de 10% em ativos líquidos e ativos atrelados a créditos imobiliários. Então, aqui trazendo os principais fundos investidos, o GGRC Copév Renda Fundo Imobiliário, é a principal exposição do fundo, então ele tem 9,4% nesse fundo. Fundo esse que é voltado para centros logísticos e setor industrial, sendo que é um fundo que tem aí uma baixa diversificação e contratos grandes, em contratos de locação atípicos. Um dos locatários aí não é nada mais, nada menos que a Ambev, né? E algumas outras empresas grandes aqui. Então, ela tem 5 contratos grandes com 4 locatários diferentes. Esse que é o fundo com maior exposição dentro do Brasil Plural Absoluto. Então, o segundo fundo com maior exposição é o HGRE11, que é da Red Grifo, né, na Credit Suisse Red Grifo Real Estate Fundo Imobiliário, focado aí, então, em lajes corporativas, que é o foco aí da maior parte dos nossos produtos que nós vemos recomendando. E também o terceiro aqui, vale ressaltar também, o SP Downtown, Fundo Imobiliário, que conta aí com 2 prédios comerciais localizados em São Paulo, sendo que o HGRE11 tem 8,7% da carteira do fundo, do Brasil Plural, e o SPTW11, 8,2%. Então, de uma forma geral, pegando a carteira consolidada, como eu falei, ela tem, o fundo que nós estamos comentando, ele tem a maioria dos seus rendimentos voltado para rendimento dos próprios fundos, né, para distribuição de proventos. Então, aí 52,5% desse rendimento vem do rendimento total, não somente do rendimento de distribuição de proventos, né? 52,5% vem da alocação de lajes corporativas, isso de forma indireta, né? 21,9% de centros logísticos, 13,95% em shoppings, e aí, como eu falei que poderia ter mais títulos imobiliários, no caso, no consolidado com os outros fundos investidos, então acaba fechando aí 4,7% em títulos imobiliários, e de uma forma geral, eu acho que eu fechei aqui do fundo, é isso aí mesmo. Esses fundos até vale a pena comentar, né, Daniel? O mercado tem um pouco de preconceito contra esses fundos de fundos, né? Principalmente quem já investe um pouquinho há mais tempo no mercado. Eu não vou comprar o fundo que compra outros fundos. Se for para comprar outros fundos, eu vou lá eu mesmo e compro os fundos. Também faz sentido, né? Na nossa estratégia tem, então, um percentual desses fundos que compram cotas de outros fundos. Na verdade, dá tanto trabalho quanto, né, para acompanhar, porque além do trabalho da gestora, de conhecer a gestora, tem que também conhecer os fundos que estão dentro da própria carteira, né? Obviamente, às vezes acontecem movimentos que a gente não acha interessante. Eu, como investidor, por exemplo, não acho interessante quando o gestor compra fundos dele mesmo, né? Então pode acontecer. Isso antigamente não podia, depois foi liberado, né? Mas esse fundo, com exceção de 1 ou 2 ativos ali, ele tem uma carteira boa, né? Talvez excluindo o Macaé, né? Que ainda assim ele é muito querido no mercado, e o shopping Pátio Alcântara, que eu acho que se não me falha a memória, em São Gonçalo, que não pagou rendimento, eu acho que foi em novembro, dezembro, né? O resto não tem problema, né? Tanto que não teve nenhum impacto na cota, né? E como a gente fala, fundo imobiliário dá sempre mais discussão, assim, tem sempre uma, né? Tem gente que gosta mais de logística, tem gente mais que gosta de laje, tem gente que gosta de comprar com fundo com vacância baixa, tem gente que gosta de comprar com vacância alta, porque depois, quando
quando conseguir alugar, vai ter uma rentabilidade melhor, né? Mas a nossa avaliação faz todo sentido na carteira, porque apesar, né, Daniel, tu passa bastante isso aí para a gente, apesar do mercado imobiliário tá recuperando, né? A vacância continua alta, mas ele está recuperando, né? Principalmente em São Paulo, mas ainda não dá para se jogar aí de qualquer jeito, né? Então tem que tomar cuidado, né? É um, é uma coisa, o crescimento do mercado imobiliário ele ainda é mais frágil se a gente for comparar. Se da economia já tem dúvidas, de uma forma geral, imagina o setor imobiliário, que foi um setor que sofreu bastante. Eu acho que dentro dessa estratégia mais conservadora, utilizando fundos como uma estruturação da carteira como um todo, eu acho que esse fundo aí faz todo sentido, né? Uhum. Não, mas no mais é isso aí mesmo, eu fechei aqui. Beleza. Tá certo, pessoal. Então esse foi o Brasil Plural Absoluto, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocar aí na descrição, podem passar e-mail para a gente. Eu vou colocar aqui, tem até a lâmina dele, eu vou pegar no site aqui a lâmina, vou colocar aqui na descrição e também esse relatório ali que eu mostrei da Bovespa, tá? Um abraço a todos aí, até mais. Tchau, tchau.